Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Nesse terceiro bimestre, nós vamos estar estudando o conteúdo do eixo temático chamado de som e luz. Basicamente, é falar de ondulatória. Então, na ondulatória, nós vamos estar estudando tanto som como a luz. Nós vamos estar estudando ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá bom? O som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Nós vamos começar a nossa aula falando basicamente do som e algumas propriedades. Nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre a velocidade do som, tá bom? E existe várias maneiras que nós podemos utilizar para calcular a velocidade e que em cada meio, por exemplo, água, ar, ferro, qualquer meio, a velocidade ela é diferente devido à constituição das partículas que tem no meio, tá bom? Então, olha o som. Bom, o som nós sabemos que nós falamos, nós produzimos sons, mas nós produzimos som pelas nossas cordas vocais que vibram de acordo com uma determinada frequência e intensidade. Daí nós percebemos o que nós chamamos de som, certo? Então, quando nós falamos, nós emitimos o som. E esse som, ele se espalha, ele percorre. Então, depois, na próxima aula nossa, nós vamos estar falando sobre essas características que contém o som. Por exemplo, direção de propagação, certinho? Então, nós vamos estar falando depois na nossa próxima aula. Então, o que nós temos que entender aqui? Que o som ele se propaga no espaço em todas as direções. Então, quando você fala com alguém, uma pessoa da direita, da esquerda, ou uma pessoa que está no nível acima ou no nível abaixo, ela pode escutar o que você está falando. Então, por isso que nós falamos que o som ele se propaga em todas as direções. Então, mas como que nós definimos som? O som ele é definido como uma propagação, ou seja, é um caminhar, é um direcionar de uma frente de compressão mecânica, ou seja, aquela produção da vibração, ela faz-se uma compressão das partículas do ar e com isso ela leva uma certa energia com ela. Então nós falamos então que o som ele é uma onda mecânica que se propaga tridimensionalmente. Depois nós vamos estar classificando isso aqui de longitudinal, tá bom? Tridimensional na nossa próxima aula, que é o que eu disse para vocês agora há pouco. Então, olha, para que ocorra a propagação é necessário ter uma perturbação. Essa perturbação ela vai se propagar onde vai existir regiões que existem picos de máximos e picos de mínimos de intensidade aqui da onda produzida, certinho? No meio no qual nós estamos falando. Se for uma onda eletromagnética, ela não precisa de meio material para se propagar. Por exemplo, ela se propaga no vácuo. Por exemplo, uma onda de rádio, uma onda de TV, uma onda eletromagnética, uma micro-ondas, ela se propaga também no espaço, sem necessidade de ter um meio material. Bom, então o que acontece? Quando nós podemos perceber uma onda sonora ou uma onda de maneira geral, ela não arrasta partículas. Por que ela não arrasta partículas? Ela leva apenas informações. Bom, como assim, professor? Não leva partículas? Por exemplo, não tem partículas que saem do Sol e chegam até nós. Não tem partículas que saem, por exemplo, de um fogo e chega até nós. O que chega até nós é a energia. Uma energia que chega em forma de calor, por exemplo, ou uma energia que chega em forma de ondas infravermelho. Beleza? Então, pessoal, como ela não transmite matéria ou partículas, nós vamos observar aqui, por exemplo, uma rolha na superfície da água. A rolha na superfície da água, por que ela balança? Porque quando ela recebe energia, ela muda em duas posições específicas. Ela vai vibrar tanto aqui no eixo X, ela vai mover para a direita, para a esquerda, como também vai mover no eixo Y, para cima e para baixo, dependendo do movimento que está fazendo, como um objeto na superfície da água quando ocorre uma perturbação. Beleza? Bom, então se nós estamos falando de som, quando que nós ouvimos som? O som que nós ouvimos, ele é uma perturbação
que chega ao nosso ouvido, que é o nosso receptor, que essa perturbação ela tem que ter frequência, ou seja, uma vibração aqui na onda de 20 Hz, 20 Hz, ou seja, significa 20 oscilações por segundo, até 20.000 oscilações por segundo. Hertz é a unidade de medida de frequência. Daqui a pouquinho eu vou estar mais detalhando para vocês quando eu estiver mostrando a velocidade do som, por exemplo, em uma onda periódica. Então, os sons que nós não conseguimos perceber, eles são chamados de infrassons, que estão abaixo, e aqueles sons também que estão acima do nosso audível, ele é chamado de ultrassons. Por exemplo, aquele aparelho de ultrassom que nós utilizamos para fazer imagem, se nós conseguirmos ouvir aquilo, ele estaria, por exemplo, perturbando o nosso ouvido naquela frequência específica, tá bom? Então, basicamente, o que nós ouvimos, que está na nossa faixa audível, é de 20 Hz até 20.000 Hz. Acima nós não ouvimos e abaixo também não. Porque que os cachorros, eles escutam mais que nós, que eles falam, ou eles correm quando soltam foguete, por exemplo, de medo? Não. O cachorro, eles falam que ele começa a ouvir de 5 até 8 Hz aqui, ele já consegue escutar. Então, qualquer frequênciazinha de ruído, ele escuta. E acima disso, para ele, a frequência audível dele não é igual à nossa, de 20 a 20.000, é menor. Então, quando solta um foguete, é muita energia que está se propagando, chegando no ouvido dele. Então, ele corre, é por causa que ele sente dor. Bom, então, como eu disse para vocês, a velocidade do som, ela muda dependendo do meio onde está. Por exemplo, na água, a velocidade do som é 1450 metros por segundo. A velocidade do som já no ar, a temperatura de 20 graus Celsius, depois eu vou mostrar para vocês uma fórmula que relaciona a influência da temperatura na hora de calcular a velocidade, tá bom? Tem duas fórmulas diferentes. Tem uma que calcula usando a temperatura em graus Celsius e outra que calcula usando a temperatura em Kelvin, comparando com a temperatura zero, que tem uma velocidade já calculada para isso, tá bom? Isso vai ser em Kelvin ou em graus Celsius, dependendo como que você quer fazer o cálculo. Então, olha, como que nós podemos calcular a velocidade do som? Existem algumas maneiras e alguns meios, alguns sistemas que nós podemos calcular essa velocidade do som. Uma delas é calcular a velocidade em função da temperatura. Calcular a velocidade em função da temperatura, ela tem uma dependência da rigidez do meio, ou seja, da concentração de partículas e da vibração daquelas moléculas ali. Tá bom? Então, olha, ela é calculada a partir da temperatura em 0 graus Celsius, tá bom? Que é 273,15 Kelvin. Então, nós vamos fazer essa comparação, tá bom? Aqui, como vai ser a velocidade do som? Ela vai ser uma velocidade do som para a temperatura de 0 graus Celsius, que é 273,15, tá bom? Que é 331,45 vezes a raiz quadrada da temperatura que você quer, por exemplo, a 20 graus Celsius, 15, 5, em relação à temperatura em 0 graus Celsius, tá bom? Então, se você coloca esse número dividido por esse, vai dar 1 raiz quadrada de 1 desse número. Então, essa aqui é a temperatura de referência da fórmula aqui, então, encontrada, tá bom? Eu não vou estar mostrando para vocês como que determina essas fórmulas aqui, porque precisa de um aparato matemático, às vezes até físico, maior do que nós estamos tratando aqui no ensino médio, tá bom? Então, lembrando, essa fórmula calcula a velocidade do som em função da temperatura, mas usando a temperatura em Kelvin. Aqui, olha, tem um exemplo, mas eu vou passar para outra fórmula que calcula a velocidade do som em função da temperatura em graus Celsius. Então, vai ser o 331, que é um padrão que eles usam, mais 0,6 vezes T. Tá bom? Essa aqui é uma forma mais aproximada, tá bom? Ele não é o valor real, tá bom? Então, é uma lei empírica que dá para utilizar e que tem bons resultados também, que nós podemos até utilizar essa, porque fica mais fácil, tá bom? Então, olha, você pode fazer o seguinte nesse exemplo. Qual é a velocidade do som no ar para a temperatura de 25 graus Celsius? Ou seja, ele já converteu aqui para Kelvin, que é 298,15, sabendo que a temperatura em zero é 273,15. Esse vírgula 15 tem que colocar para dar um valor mais aproximado, mais exato, tá bom? Então aqui basta colocar o valor, olha, raiz quadrada de
298,15 dividido por 273,15, faz essa divisãozinha, depois você tira a raiz quadrada, vai dar 1,04. Multiplica o 331,45 por 1,04, você tem que a velocidade do som vai ser 344 metros por segundo. Se nós quiséssemos usar, por exemplo, a outra fórmula aqui, nós iríamos colocar 331 na calculadora, 331 mais 0,6 vezes 25, que daria 346. Então, viu, olha, está bem próximo, 344 metros por segundo e 346. Então, essa aqui é uma boa aproximaçãozinha. Então, se for uma questão de marcar, você olha qual que é a fórmula e depois você faz o que? Olha uma aproximação que o exercício fez. Supondo, se lá tivesse um valor aproximado de 345, aí você marcaria esse valor. Tá bom, pessoal? Olha, a velocidade do som numa corda. Na velocidade do som numa corda, nós vamos calcular o seguinte. Você pega uma corda, amarra no local e espicha ela. Quando você espicha ela, você traciona. Você aplica uma força. Essa força F é a força tração aplicada no fio. Então, o que, que acontece? Nós vamos pegar essa força tração aplicada no fio e dividir pela densidade linear do fio. Essa densidade tem que ser dada em quilogramas por metro, porque Newton é a unidade de medida de sistema internacional. Se nós não usarmos assim, nós não vamos encontrar a velocidade em metros por segundo, que é sistema internacional. Tá bom? Então, aqui nós vamos usar essa fórmula, que é chamada de fórmula de Brooke-Taylor, tá bom? Da equação de Taylor lá, que ele encontra esse valor. Tá bom? O que nós precisamos saber é utilizar essa fórmula. Alguns exercícios não dá a densidade linear já calculada. O que, que nós precisamos fazer? Precisamos calcular. Mas essa densidade calculada é o que? Você pega a massa em quilo, divide pelo comprimento da corda em metros. Aí você tem a densidade linear dela. Beleza? Aqui na sequência, nós vamos ter, né, mostrando como que calcula essa densidade linear. Olha, massa dividido pelo comprimento. Então, no sistema internacional é em quilogramas por metro. Muitos exercícios gostam de dar a distância ou o tamanho da corda em centímetros ou a massa em gramas. Né? Uma vez que nós usamos, né, por exemplo, uma corda mais fina, ele vai dar uma massa em grama, não vai dar em quilo para você. Aí você tem que transformar a massa de gramas para quilogramas. Olha esse exercício, ele falou o seguinte: determine a velocidade de propagação de uma onda sonora que viaja numa corda cuja densidade linear é 0,1 kg por metro. Às vezes ele pode dar também aqui, por exemplo, 10 gramas por metro. Aí você tem que converter de gramas para quilogramas por metro. Então tem que tomar muito cuidado. Se aqui já tiver em quilogramas por metro, já usa direto. Se não, você faz a conversão e depois faz a substituição na fórmula. Então ele fala, olha, que essa corda vai ser tracionada com uma força de 6,4 N. Então substitui a tração, que é o F, 6,4. Tá bom? Aqui eu coloquei T para tração, mas é porque nós usávamos lá no primeiro ano em mecânica, tá bom? Mas pode deixar o F mesmo, se você lembrar que tração é a força, tá bom, aplicada na corda. Então vai ser 6,4 dividido por 0,1 dá 64, raiz quadrada de 64 dá 8. Tá bom? Então aqui é uma outra maneira, né, de nós analisarmos, por exemplo, como que nós calculamos a velocidade do som em uma oscilação periódica. Essa situação aqui tanto vai valer para ondas mecânicas como ondas eletromagnéticas, tá bom? Mas o que acontece? Uma perturbação que nós fazemos, ela gera um pulso. Esse pulso, nós vamos fazer uma perturbação para cima e uma para baixo. Se nós fizermos novamente uma outra perturbação para cima e outra para baixo, nós temos aqui uma chamada trem de onda. Cada um pulso ele vai ter uma oscilação. Então tem uma oscilação para cima, um pulso para cima, um pulso para baixo, e esse tamanho mínimo aqui ele começa a se repetir. Então por isso que nós chamamos de ondas periódicas, tá bom? Então o que nós temos que analisar aqui? Nós temos que analisar o tamanho que é essa onda. O tamanho que é essa onda não é o tamanho, por exemplo, que é uma corda, tá bom? O tamanho da onda é chamado de comprimento de onda. Ele é a distância sucessiva entre dois pontos consecutivos. Eu posso pegar aqui em cima na crista da onda ou no vale da onda também. Esse tamanho em relação à linha média é chamado de amplitude. Depois, na nossa próxima aula, eu vou explicar mais sobre isso, tá bom? E
Posso pegar também, por exemplo, desse ponto aqui até um outro ponto aqui. Sempre são distâncias iguais na onda. Por exemplo, eu poderia pegar um pouco mais em cima aqui e um pouco mais em cima aqui do outro lado, não tem problema, tá bom? A fórmula de calcular a velocidade é V igual a lambda, comprimento de onda, vezes F. Lambda é uma letra grega utilizada para representar aqui o nosso comprimento, tá bom? Nós não usamos L porque L usa em outras situações. Então, usei esse lambda aqui para representar vezes a frequência, tá bom? Às vezes a fórmula vai estar em itálico, um pouquinho torta, mas não tem problema não, tá bom? O F ele fica um pouquinho diferente, o V também, mas sempre usando essa analogia, beleza? Então, olha, aqui eu especifiquei onde V é a velocidade do som, em metros por segundo. O comprimento de onda é em metros, a frequência é 1 dividido por S, que é a definição de frequência. Depois eu vou estar falando ainda para vocês na nossa próxima aula, quando estivermos dando as propriedades, tá bom? É o número de oscilações dividido por unidade de tempo. Então vai ser 1 dividido por S, e vai ser chamado de Hertz, em homenagem a um físico que estudou sobre essas propriedades, tá bom? Uma coisa interessante que nós temos que observar é que a onda, a velocidade sonora, a velocidade do som, nesse tipo de onda, ela é uma velocidade que não depende do observador. Por exemplo, se eu estou movendo ou não, eu tenho que observar, por exemplo, é a velocidade com que se afasta ou se aproxima uma fonte sonora com uma determinada velocidade. Depois nós vamos estar falando sobre isso, mas existe uma propriedade que é chamada de efeito Doppler, que nós percebemos sobre essa característica, ou seja, que é de mudar a frequência do som, que quando uma fonte sonora está aproximando ou afastando de nós. Tá bom? Então aqui tem um exercíciozinho, olha. Uma onda tem frequência igual a 20k Hz. Esse K significa quilo, 1000. E comprimento de 3 milímetros. Milímetros é mili. Determina a velocidade de propagação dessa onda. Bom, para mim determinar a velocidade de propagação, os dados têm que estar no sistema internacional. Então tem que estar em Hz. Aqui está em kHz. Eu sei que 1K é 1000. Então fica 20 vezes 1000, 20 mil. E o comprimento de onda representado pela letra lambda é milímetros. Então esse primeiro M é o mili. Então você vai pegar o 3 e dividir por 1000, que dá 0,003. Substitui. 20 mil vezes 0,003 é igual a 60 Hz. Se você lembrar, pessoal, na hora de multiplicar, o K é a potência 1000 acima, o mili é a potência 1000 abaixo. Pode cortar os dois aqui também e multiplicar o 20 vezes 3, que vai dar 60. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Bom, existe também uma outra forma de calcular a velocidade do som, que é aquela forma que nós usamos lá na mecânica. Que definição de velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, a velocidade do som também vai ser isso, distância dividida pelo tempo. Usando distância em metros, tempos em segundos, nós temos a velocidade em metros por segundo. Se você quiser saber, por exemplo, a velocidade do som em quilômetros por hora, você pode fazer essa mudança também, multiplicando por 3,6. Tá bom? Tipo, 10 metros por segundo vezes 3,6 dá 36 km por hora. Andar 10 metros a cada segundo é a mesma coisa que andar 36 km a cada hora. Beleza? Aqui tem um outro exemplozinho, olha, para a gente encerrar. Ele fala assim: um observador ouve um trovão 10 segundos após ter visto um relâmpago. Ou seja, tem distância, tem tempo. A que distância se encontra o observador do foco do trovão? Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar que a velocidade do som média é 340 metros por segundo. Nós temos que saber a temperatura, mas isso aqui é um valor aproximado, tá bom? Para em torno de 15, 20 graus, que é uma temperatura atmosférica ambiente, geralmente, tá bom? Ele quer saber a distância e o tempo, 10 segundos. Então na fórmula V igual a D dividido por T, 340 igual a D dividido por 10. Multiplica cruzado, 340 vezes 10, 3.400. Ou seja, então a distância lá da trovoada que aconteceu, você estaria a 3.400 metros. Beleza? Aqui tem uma listazinha de exercícios para vocês resolverem para aprendizado, tá bom? A atividade avaliativa da aula 3.1, por que eu coloquei 3.1? Porque seria o terceiro bimestre, atividade 1, tá bom? Para ficar mais fácil, eu vou numerar assim: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e assim sucessivamente, quanto de atividade nós tivermos, tá bom? Então essa atividade será um questionário que vai estar postado para vocês no Google Classroom.
Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer fazer essa aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Por mensagem, né? Que vai estar disponível para vocês através da coordenação, meu número de WhatsApp também, para mim estar falando com alguns de vocês, se necessário for, tá bom? E também no Google Classroom mesmo, como nós já temos falado, para vocês mandarem mensagem e eu respondo assim que eu tiver disponibilidade durante o nosso horário de aula, tá bom, pessoal? Então nós vamos estar respondendo para vocês das 7 horas da manhã até ao meio-dia, que é o nosso horário de aula. Um abraço para todos e até mais.